Olá! Neste vídeo vamos aprender como realizar o preenchimento do demonstrativo das políticas de investimento no CAD-PREV. Então, vamos começar? Após fazer o login, é importante verificar alguns registros que serão necessários para o preenchimento do DPIN. E isso pode ser feito no menu Cadastros, nas opções Dados cadastrais e funcionais, Registros de ata e, caso necessário, Contratos. Após fazer a verificação dos cadastros, vamos iniciar o preenchimento do DPIN. Para acessar, vamos ao menu Investimentos, opção DPIN, opção Consultar demonstrativos. Na tela de consulta, clique em Selecione uma opção e escolha o ente. Observe que após a seleção do ente, aparecerá a opção Novo DPIN. Ao clicar em Novo DPIN, selecione o ano do demonstrativo a ser enviado. Clique em OK, e abrirá o rascunho do demonstrativo. Dentro do rascunho, vamos iniciar na opção Identificação do DPIN. Primeiramente vamos indicar se o RPPS possui recursos aplicados. Após isso, selecionar o representante legal do ente, e o representante legal da unidade gestora. Lembrando que os mesmos devem estar previamente cadastrados. A seguir, indicar a equipe responsável pela aprovação da política de investimentos. Indicar a data da aprovação, selecionando a ata da reunião previamente cadastrada. A seguir, indicar a forma de divulgação da política de investimentos, se eletrônica ou impressa. Informar a data da publicação e a descrição. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. Concluída a identificação do DPIN, vamos para o menu Governança. Aqui iremos indicar o gestor de recursos, os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, além de indicar o registro das atas de reuniões e contratos. Em nossa primeira opção, vamos indicar o gestor de recursos. Marque a opção do gestor previamente cadastrado. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. A seguir, iremos para a opção Conselho Deliberativo. Aqui iremos selecionar os membros para compor o Conselho Deliberativo. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. A seguir, vamos para a opção Conselho Fiscal. Aqui iremos selecionar os membros para compor o Conselho Fiscal. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. Agora iremos para o menu Comitê de Investimentos. Aqui iremos selecionar os membros para compor o Comitê de Investimentos. É importante verificar se os membros selecionados cumprem os pré-requisitos para fazer parte do comitê. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. Agora iremos para o menu Contratos. Caso exista contrato de gestão, o mesmo deverá ser selecionado. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. Agora iremos para o menu Registros de atas. Aqui iremos selecionar as atas de reuniões que devem constar no demonstrativo. Normalmente são aquelas que têm relação com as decisões relacionadas à política de investimentos. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. Concluído o preenchimento da governança, vamos avançar para o menu Meta de Rentabilidade. Nesta opção, iremos preencher o índice de referência, a meta de rentabilidade e a distribuição da carteira. Iniciamos selecionando o índice utilizado como referência para o estabelecimento da meta. A seguir, informamos a meta de rentabilidade definida pelo RPPS. Depois, informamos o documento utilizado para o estabelecimento da meta de rentabilidade, escolhendo entre decreto e parecer. Informamos também o número do parecer. Após isso,
iremos cadastrar a distribuição da carteira por prazo em anos. Nesta opção, o RPPS deverá informar a distribuição da sua carteira de acordo com a liquidez dos ativos. Em nosso exemplo, utilizaremos 3 prazos diferentes: 1 ano, 3 anos e 10 anos. Para isso, clique no botão Adicionar item. Vamos cadastrar o primeiro prazo, no caso 1 ano. Na opção Distribuição por prazo, vamos informar a porcentagem dos ativos que possuem liquidez dentro de até 1 ano. No nosso exemplo, vamos informar 80%. Clicando em OK, podemos ver a inclusão do registro. Observe a distribuição acumulada, que no caso está em 80%. Agora vamos cadastrar o nosso segundo prazo, clicando novamente em Adicionar item. O segundo prazo do nosso exemplo será de 10% para ativos com liquidez de até 3 anos. Clicando em OK, podemos ver a inclusão da segunda linha. Agora observamos que a distribuição acumulada está em 90%, 80% com liquidez até 1 ano e 10% com liquidez até 3 anos. Clique novamente em Adicionar item para a inclusão do último prazo do nosso exemplo. Neste caso, vamos incluir a distribuição de 10% para ativos com liquidez em até 10 anos. É importante observar que não será possível cadastrar um valor que faça a distribuição acumulada ultrapassar 100%. Clicando em OK, podemos ver a inclusão da terceira linha. Agora observamos que a distribuição acumulada alcançou 100%. Neste caso, para adicionar um novo prazo será necessário realizar ajustes na distribuição acumulada. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. Concluído o preenchimento da meta de rentabilidade, vamos para a opção Estratégias de alocação, opção Principais ativos. Aqui iremos informar a posição atual e as estratégias dos principais ativos do RPPS, que serão classificados por tipo de ativo e por segmento. Em nosso exemplo, vamos informar 3 segmentos de ativos: renda fixa, renda variável e fundos imobiliários. Para cadastrar o primeiro, clique em Alterar. Selecione o segmento do ativo. Em nosso exemplo, selecionamos renda fixa, em seguida selecionamos o tipo de ativo, no caso 100% títulos públicos, artigo 71B. Observe que o campo limite da resolução é preenchido de forma automática. No caso, o RPPS é autorizado a investir até 100% de sua carteira nesse tipo de ativo. A seguir, informamos a posição atual na carteira desse tipo de ativo. Em nosso exemplo, vamos informar 900 mil. O campo percentual atual na carteira é preenchido de forma automática. Observe que o ativo está ocupando 100% do total da carteira. A seguir, vamos informar a estratégia de alocação do ativo, preenchendo o limite inferior, que seria o percentual mínimo do ativo na carteira programado pelo RPPS. Depois, informamos a estratégia, ou seja, o percentual desejado para o ativo dentro da carteira. E por fim, informamos o limite superior, que seria o percentual máximo aceitável do ativo dentro da carteira. Em nosso exemplo, vamos informar 80% como limite inferior, a estratégia de 85%, e o limite superior em 90%. A seguir, iremos cadastrar o resumo da estratégia. Para isso, vamos clicar em Adicionar item. Aqui iremos informar o percentual de recursos do tipo de ativo, depois selecionar o índice de referência utilizado para o estabelecimento da meta de rentabilidade, que é preenchida no campo seguinte. Por fim, selecionamos a estratégia para o ativo, onde informamos se é uma estratégia de aumento dos investimentos no ativo, manutenção dos percentuais atuais, redução do investimento nesse ativo, ou trata-se de um investimento inicial ou a retirada total de recursos, no caso um desinvestimento total. Em nosso exemplo, vamos informar uma estratégia de manutenção. Clicando em OK, podemos ver a inclusão do resumo da estratégia. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação.
Voltando à tela principal, observamos a inclusão do nosso primeiro ativo. Vamos iniciar o cadastro do nosso segundo ativo clicando em Alterar. Vamos selecionar o segmento, desta vez, Renda Variável. Depois selecionamos o tipo de ativo. Em nosso exemplo vamos usar o fundo de investimentos em ações. Observe que para este tipo de ativo o RPPS pode investir até 30% de sua carteira. Vamos informar a nossa posição atual na carteira em 50 mil. Em nossa estratégia de alocação, vamos informar o limite inferior em 2%, a estratégia em 5%, e o limite superior também em 5%. A seguir, iremos cadastrar o resumo da estratégia. Para isso vamos clicar em Adicionar item. Após preencher os campos e clicar em OK, podemos ver a inclusão do resumo da estratégia. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. Voltando à tela principal, podemos observar a inclusão do nosso segundo fundo. Para a inclusão do último fundo do nosso exemplo, clique novamente em Alterar. Desta vez vamos selecionar o segmento Fundos Imobiliários. Tipo de ativo: Fundos de Investimentos Imobiliário. Observe que o limite para este ativo é de apenas 5%. Vamos informar a nossa posição atual na carteira em 50 mil. Observe que o percentual atual da carteira ficou em 5%, dentro do limite da resolução. Em nossa estratégia de alocação, vamos informar o limite inferior em 2%, a estratégia em 5%, e o limite superior também em 5%. A seguir, iremos cadastrar o resumo da estratégia. Para isso vamos clicar em Adicionar item. Após preencher os campos e clicar em OK, podemos ver a inclusão do resumo da estratégia. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. Voltando à tela principal, observamos a inclusão do terceiro ativo do nosso exemplo. Assim, concluímos o cadastro dos principais ativos da carteira. Agora vamos para o menu de Mais ativos. Nesta opção, vamos cadastrar os ativos que não puderam ser classificados como ativos principais. Para isso, vamos clicar em Incluir. Clicando em Segmento, podemos observar os 4 segmentos que podem ser cadastrados nesta opção. Em nosso primeiro exemplo, vamos selecionar a opção Aplicações vedadas em resolução CMN. Em Tipo de ativo, selecionamos fundos de investimento não previstos em resolução CMN. Os campos a seguir são os mesmos para todos os segmentos. No primeiro campo, informamos o valor atual na carteira. No segundo campo, informamos a descrição do ativo. É importante incluir o máximo de informações sobre o ativo, neste caso, CNPJ, data de aquisição, valor de aquisição, fatos relevantes, dentre outras informações relevantes. No terceiro campo, informamos quais providências o RPPS está tomando para o desinvestimento, neste exemplo de uma aplicação vedada. No quarto campo, informamos quais metodologias foram adotadas para a precificação e avaliação do ativo. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação. Voltando à tela principal, podemos observar a inclusão do nosso primeiro ativo. Vamos incluir um novo ativo no nosso exemplo. Para isso, clique novamente em Incluir. Clicando em Segmento, desta vez vamos selecionar a opção Imóveis. Em Tipo de ativo, vamos selecionar a opção Prédio Comercial. Após isso, informamos o valor da posição em carteira do ativo. Na descrição do ativo, assim como no exemplo anterior, vamos inserir o maior número de informações relevantes possível, como localização, utilidade, número de documentos, dentre outros. A seguir, informar as estratégias a serem adotadas para carregamento de posição ou desinvestimento se for o caso. Depois, informar as metodologias adotadas para precificação e avaliação do ativo. Após isso, clicar em Salvar e aguardar a mensagem de confirmação.
Voltando à tela principal, podemos observar a inclusão do nosso segundo ativo. E assim, concluímos o cadastro das estratégias de alocação. Concluídas todas as etapas de cadastros, vamos para a opção Enviar DPIN. Antes de enviar o DPIN, é necessário realizar a validação das informações. Para isso, clique em Validar DPIN. Em nosso exemplo, a validação apresentou algumas irregularidades. As irregularidades em vermelho impedem o envio do DPIN, já as irregularidades amarelas não impedem, porém podem gerar notificações que podem impedir a renovação do CRP. Por isso é importante sanar todas as irregularidades antes do envio do DPIN. Após realizar a correção das irregularidades, clique novamente em Validar DPIN. Em nosso exemplo, a nova validação não trouxe nenhuma irregularidade, então nosso DPIN está pronto para ser enviado. Para isso, basta clicar em Enviar DPIN. Aguarde a mensagem de confirmação. Pronto! Seu DPIN foi enviado com sucesso. É importante sempre verificar se o CadPrev emitiu alguma notificação automática. Em caso de dúvidas, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento. Até a próxima!